estamos estreando também um novo quadro, que é o quadro Clínica da Alma, onde nós queremos tratar de questões ligadas às suas emoções, à sua psique, não é? Porque a alma fala disso, a alma fala da psique humana. E como nós prometemos na semana passada, o pastor Rogério Goulart está aqui do nosso lado, ele vai nos ajudar a conduzir esse quadro. Você vai poder conhecer um pouquinho mais da história, né, do Ministério Clínica da Alma, dessa experiência que Deus tem promovido ao pastor Rogério e a sua equipe. Junto com o pastor Rogério, hoje nós temos o pastor Guerra também, que é um dos membros da equipe. Sejam bem-vindos, viu? Amém. E o Leonardo Oliveira, que é um empresário também, que está acompanhando todo esse programa da Clínica da Alma. Bom, para o pessoal que ligou a televisão hoje e pela primeira vez está ouvindo falar o que é a Clínica da Alma. Quem não assistiu semana passada, né, nós anunciamos sobre o quadro. Pastor Rogério Goulart, há quanto tempo já está nesse ministério e o que a Clínica da Alma espera trabalhar? Nós estamos há praticamente 15 anos. 15 anos que nós começamos com a clínica. Iniciou com um seminário chamado Veredas Antigas, onde nós começamos a ministrar, um seminário que foi implantado aqui no Brasil. Nós somos um dos primeiros aqui em Belo Horizonte. E a partir daí o Veredas se tornou uma inspiração para a Clínica da Alma, porque entendíamos que precisávamos entrar um pouco mais fundo em algumas áreas assim muito específicas da alma humana, do comportamento, das reações das pessoas. E a partir daí, então, nós entramos assim, começamos com um evento na igreja, um evento que tivemos praticamente 650, 700 pessoas. Tivemos um segundo que foi praticamente umas 800 pessoas. E aí Deus começou a nos direcionar, dizendo que não eram grandes quantidades de pessoas, mas investimos na qualidade. E a partir daí, então, passamos a fazer em sítios esse evento. Do evento, passamos para os atendimentos individuais. E depois, mais recentemente, nós estamos também trabalhando com a parte de ensino, ensinando aqueles que querem trabalhar nessa área e, ao mesmo tempo, através do ensino, pessoas estão sendo restauradas e transformadas e curadas. Muito bem. Então, esse é um pouquinho do panorama sobre o que é o Ministério Clínica da Alma, que é um dos ministérios da Igreja da Lagoinha. E agora, o quadro que a gente estreia hoje, muita gente está esperando, né, com boa expectativa. Então, está no ar o Clínica da Alma. Muito bem, você vai poder participar desse quadro Clínica da Alma fazendo perguntas, quem sabe até você não possa ser abordado pela nossa equipe andando pelas ruas da cidade. Se você vê ali uma equipe da Rede Super, né, entrevistando pessoas, você chega lá e interaja também, faça perguntas, porque pode ser a nossa equipe entrevistando pessoas para trazer perguntas para o nosso quadro Clínica da Alma ou outro quadro do nosso programa. Mas também você pode interagir a partir de agora aqui, nesse período do programa, ligando 3209-3301 para fazer perguntas, comentar também aquilo que está sendo dito, né? Além, claro, de concorrer aos livros que nós já citamos aqui do Alex Dias Ribeiro. Bom, e também pelo Twitter, @detudoumpoco.tv, Maurício está com o tablet ali já prontinho para registrar a sua participação e falando ao vivo pelo 3253-3320 com a nossa produção, e aí haverá todo um processo, né, de acompanhamento da sua pergunta. Então, vamos ouvir a primeira pergunta feita pelos nossos telespectadores. Meu nome é Rosineide, queria saber se a fé pode curar. A fé pode curar, pastor Rogério? Muita gente pensa que é só o médico, é só o remédio. E a fé, como é que fica nisso? A fé é essencial para aquele que conhece o Senhor, aquele que tem o Espírito de Deus em si. Ou seja, a fé ela é decisiva, determinante. Porque é através da palavra de Deus é que o processo se dá. E quando a pessoa estabelece, então, o seu crer em cima das Escrituras, aquilo que já é revelado, aquilo que Deus já trouxe de revelação na Escritura, então é essencial, é determinante. Eu sempre digo que, embora esse percentual aqui é um percentual aleatório, muito mais da experiência que eu tenho tido, é que eu digo que sempre que 60% do processo de restauração, de cura e libertação de uma pessoa é determinante do seu querer, da sua fé naquilo que ela crê. Eu creio que o restante Deus vai fazer, óbvio, pela ação do Espírito Santo de Deus.
mas esse 60%, ou seja, é uma decisão pessoal. Eu quero ser restaurado, eu preciso ser transformado. Então, isso é vital na vida de qualquer pessoa. Muito bem, É né? vital. Então, você que estava tentando resolver os seus problemas emocionais e talvez físicos também, né? Eu imagino que o Leonardo deve ter testemunhos para contar, o pastor Guerra também. Eu queria até aproveitar aqui, se a produção me permitir, estender a pergunta aqui para o Leonardo, por exemplo. Você tem experiência, por exemplo, Leonardo, em que você teve que exercer a sua fé em uma área, por exemplo, da alma, algum questionamento que você poderia compartilhar com a gente? Eu tive alguns problemas, sim, emocionais durante a minha vida, durante a minha jornada. E participando da clínica da alma, onde eu fui tratado ali, eu pude entender que esses problemas começaram ainda no ventre da minha mãe. Quando ela passou por um problema, ela teve uma gravidez antes da minha gravidez e ela perdeu esse irmão mais velho logo depois que ele nasceu. Meus pais tinham uma condição muito simples na época, eles eram bem humildes. E aí, logo depois, ela veio a engravidar-se de mim. E durante o processo de gravidez dela, ela sempre ouviu críticas. Por que você foi engravidar de novo? Não vai dar certo, não vai acontecer. E ela foi ouvindo muitas críticas durante esse período da gravidez. E durante a minha jornada de vida, eu fui sempre ouvindo vozes que falavam: você é um fracasso, você não vai dar nada, você não vai conseguir nada, você não vai adiante, você não vai a lugar nenhum. E durante esse processo da Clínica da Alma, do tratamento da Clínica da Alma, eu pude enxergar isso que vinha lá do ventre e para a glória do Senhor, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e aqui eu quero deixar também um recado, né? O Senhor cura através da fé, como foi falado. Jesus foi impedido de fazer mais milagres em Nazaré por causa da falta de fé ali das pessoas, e sempre que Jesus curava, ele falava: a sua fé te curou. Que legal. E o interessante é que Deus levanta pessoas, assim como nós precisamos de médicos para cuidar de uma enfermidade no físico, nós precisamos também de pessoas. Deus levanta pessoas para trabalhar as nossas emoções e para ir aonde nós não podemos ir, nós não conseguimos ir. Legal você falar isso, muito bom. E a cura que a gente está falando aqui não é só a cura física, mas também a cura emocional, né? As duas curas Deus pode curar. Bom, agora a gente vai ver a outra pergunta, que eu imagino que muitas informações e muita bênção vai chegar ao pessoal de casa, então pode soltar a próxima pergunta. Olá, tudo bem? Meu nome é Wilson. Eu gostaria de saber se o perdão ajuda no processo da cura. Uau, pergunta Boa difícil, pergunta. hein? Pastor Guerra, Sim. o perdão ajuda na cura? Eu acho que uma das partes mais fortes dentro da cura é o perdão. Por quê? Porque vem os pilares que estabelecem dentro da cura, são 6 pilares. Primeiro, acontece na parte uterina, depois na parte de criança, onde é estupro, há muitas coisas que acontecem na vida que a pessoa vai carregando esse trauma e chega a um certo ponto que nesses pilares nós vamos ter que trabalhar para que a pessoa perdoe quem o ofendeu. O senhor citou um exemplo de possíveis casos de abuso na infância, mas não só um abuso sexual, violento, como o senhor citou aí, mas outras situações também. Uma palavra mal colocada na vida de uma criança, de um adolescente, pode gerar um estrago muito grande no futuro e essa pessoa pode carregar mágoa, né? Então, o perdão é importante por causa disso. Sim. E só uma abordagem, ela já leva a pessoa a ser defraudada. Você entendeu? Uma brecha no banheiro, uma olhada pela fechadura, da pessoa estar dentro do banheiro e ver a outra olhando, só isso aí já traz uma defraudação para a vida da pessoa. Só isso, só a ameaça já é defraudar. Só o susto, ele já traz o medo para a pessoa e ela vai caminhando com aquele medo até um certo ponto, aonde vai o quê? Aonde vai aflorar. Muitas vezes lá para os 30 anos, 40, aí aflora. A pessoa vem para fazer a cura, quando a gente está trabalhando dentro daquela área ali, a gente descobre que naquele período ali de infância,
a pessoa foi abordada, tá? Não foi nem tocada nem nada, só foi abordada e ela carregou aquele trauma ali para a vida inteira. Aí o perdão é que vai entrar. Não, até aproveitando o que o senhor está falando, pastor Rogério, a gente vê a questão do perdão uma das questões mais profundas. Eu acho que se a gente for... você deve ter dados para falar sobre isso, mas dessas coisas, dessas questões da alma, quanta falta de perdão está pelo menos atrelada, é o personagem principal ou coadjuvante, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu digo que é a principal. Até pegando um exemplo que nós tivemos agora há pouco tempo, uns 4, 6 meses mais ou menos. Uma senhora me ligou e ela disse assim: pastor, eu preciso urgentemente de cura interior. E eu preciso, meu caso é grave, é muito grave. Só, irmã, tudo bem, mas eu só quero adiantar para a irmã que todos os casos que nós tratamos aqui são casos graves. Não é? Ou seja, vamos dizer assim, que a Clínica da Alma e como outros ministérios, assim, é a última oportunidade que muitas pessoas se dão e muitas pessoas oferecem às pessoas. Então, manda para a Clínica da Alma. Então, ela disse, não, mas o meu caso está assim, ou seja, ela queria dizer que o caso dela estava à frente de todos. Eu disse, mas minha irmã, o que aconteceu? Meu marido, as traições, tudo que ele fez, eu preciso ser curada para poder perdoar esse homem. E aí começou a dissecar todas as coisas e tudo que ele fez, as traições e tal. Eu tive que parar. Só, minha irmã, eu não vou poder resolver o seu problema por telefone. E até porque que as coisas estão invertidas. Ela disse assim, mas como que está invertido, pastor? Minha irmã, você não precisa ser curada para perdoar, você tem que perdoar para ser curada. Perdão é a chave mestre do coração das pessoas. Ou seja, esse sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, ele é suficiente para perdoá-la, perdoar o seu marido e existir o que? Reconciliação. Nosso Senhor é um Senhor de reconciliação. Então, você não precisa de cura para perdoar. Você inverte, começa com perdão, aí a cura vai vir sem detença. E muita gente pensa que perdão é sentimento, a gente até falou isso aqui em outros momentos, e perdão não é sentimento, é decisão. Isso. Eu conheço casos de pessoas que vão ao psicólogo, porque o psicólogo ajuda a pessoa a entender ou a fazer, gerar, nascer o sentimento do perdão. E nunca vai gerar, porque não é sentimento. Eu estou sentindo que agora eu estou pronto para te perdoar. A gente nunca vai sentir que está pronto a perdoar, porque o machucado, né, aquela ferida que está ali, sempre vai dizer, você não está pronto a perdoar. Exatamente. Enquanto você não decidir, não é verdade? A pessoa não tem como perdoar, né, pastor Guerra? Ela tem que ser trabalhada nessa, a gente fala assim, tem que anestesiar a primeira ferida para depois tocar nela. Porque muitas vezes a pessoa está com a ferida muito profunda. Então a gente tem que trabalhar para depois tocar. Agora, eu acho que o perdão mais difícil é perdoar a si mesmo. Esse é o mais difícil dentro da área de cura. É quando a pessoa tem que perdoar a si mesmo. Que ele carrega esse sentimento dentro dela. Esse é um tema para passar o dia aqui. O Leonardo ele falou sobre o testemunho dele, que lá no ventre ele foi rejeitado. Porque quando a mãe estava grávida de você, ela ouvia, mais um menino, você já perdeu um, sabe que não vai ter jeito e tal. Então eu imagino que você, quando soube dessas coisas, você deve ter guardado no seu coração algum sentimento de amargura que precisou que você liberasse perdão para algumas pessoas, principalmente aquelas que disseram para sua mãe não ter você, ou que chamaram a atenção dela por ter engravidado. Porque nessas alturas aí é parente, próximo, amigo, todo mundo começa a jogar pedra. Você entende que em algum momento você teve que realmente decidir perdoar pessoas à sua volta?